Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Aleluia! Palavra do Senhor, lá em João 19, 26, 27. Terceira palavra da cruz do Senhor Jesus. Diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? O Senhor Jesus estava no momento de agonia. A palavra diz que ele foi até esse momento como uma ovelha muda ao matadouro. E eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui, e que eu fiz para mim também. O Senhor fez essa pergunta para mim. Por que João foi o único discípulo aos pés da cruz nesse dia de perseguição? Pedro já havia dito que não deixaria o Senhor. Nós também talvez já falamos tantas vezes quando nós iniciamos os nossos propósitos: Senhor, agora eu vou permanecer, agora eu vou até o fim. Lá em João 15, 9, fala que como o Pai me amou, Jesus falando, também eu vos amei, também eu amei a vós, permanecei no meu amor. João estava naquele lugar, depois que todos os discípulos fugiram, só estava João ali dos apóstolos, só João. Os outros foram embora. E eu não estou dizendo que talvez eu também não teria ido embora. Eu acredito que certamente eu também teria saído como Pedro. Por isso que eu nunca julgo Pedro. Porque a pressão, irmão, se a gente quando sofre uma pressão e somos confrontados dentro da nossa casa, dentro da nossa própria igreja onde a gente congrega, nós já amarelamos. Ali era para a morte. Ali não era romântico ser cristão. Não existia modinha. Então, João certamente seguiu aquilo que o Senhor falou. Depois Pedro se arrepende. Depois os outros se juntam. Mas neste momento de cruz, só estava o discípulo. E o versículo diz: o discípulo, não o discípulo que amava a Jesus, mas o discípulo que Jesus amava. Agora existia um propósito ali. Ele permaneceu. Nem João, nem Maria. Maria era mãe. A mãe não vai fugir, mas ela não estava ali como mãe, porque quando ela recebeu do anjo a palavra, ela também já recebeu o propósito todinho do Senhor Jesus. Mas nem João Batista e nem o Senhor Jesus saiu do propósito que eles tinham que cumprir. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Nós estamos no ano da responsabilidade. Muitas vezes é fácil sair, muitas vezes é fácil abandonar, porque é muito mais cômodo eu lidar às vezes comigo mesmo. Mas Jesus não abandonou a sua cruz, e ele sabia de tudo que ele ia passar. João poderia ser morto e ele sabia o que ele ia passar. Mas eu quero compartilhar com vocês que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são relacionais. Antes mesmo da fundação do mundo, ele falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Então o Senhor, ele é um Deus relacional. E ali o que ele estava falando? Não foi o feminismo que deu voz para nós. Nós mulheres mais velhas, cristãs, nós já sabemos. Mas as mais novas, meninas, vocês que são mais novas, que ouvem tanta coisa nos seus trabalhos, que o feminismo é que dá voz para vocês. Foi o Senhor que nos deu voz. Maria era uma viúva. Certamente aqui José já tinha morrido, e Jesus, o único filho não, né? Mas ela já era viúva. E ela não tinha voz naquela sociedade, mas Jesus deu voz para ela e trouxe relacionamento para ela. O Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que vai até o fim. O Senhor é um Deus que não abandona a sua responsabilidade. Ele foi cuspido, ele foi traspassado, ele foi humilhado, ele recebeu uma coroa de espinho. Ele não estava ali por acaso, tudo foi planejado, e ele não abandonou a missão que ele tinha. Qual é a minha missão nesse lugar? Qual é a sua missão neste lugar? Qual é a minha missão dentro da minha casa com os meus filhos? Aprenda uma coisa com essa fala: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe.
Você tem responsabilidade de relacionar pessoas, mas nós também temos responsabilidade de irmos com o nosso propósito cabalmente até o fim, independente do que nós vamos sofrer. Amém. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas.